Há sempre um desafio esperando. Onde houver uma raia, onde houver uma pista, onde houver um limite. Recordes, marcas, metas a superar. Sempre um passo a mais, uma abraçada adiante para cruzar a linha do impossível. É uma coisa que você vai gostando cada vez mais, você vai botando metas e vai aumentando, né? Mas realmente eu exagerava um pouco. Um super executivo queria ser um super atleta. Habituado à competição dos negócios, escolheu logo um esporte ultra competitivo. Iron Man, o homem de aço, em tudo queria ser o melhor. E aí a carga de estresse do trabalho também foi aumentando cada vez mais. Sem dúvida. Novos negócios, a empresa vai crescendo, você quer também cada vez mais alcançar novas metas, né? Esse estresse que eu tinha do trabalho, eu tentava descontar um pouco no esporte, na corrida, na natação. Eu acordava muito cedo. E eu acho que nesse ano você chegou a fazer 4 maratonas, não foi? 14 meses eu cheguei a fazer 4 maratonas. O organismo nem avisou. A pane veio de uma vez, subitamente, no corredor de um hotel. Começou já a dar uma confusão, onde eu tô, meu quarto, o que é isso? Eu falei, depois de quase uma hora que eu consegui achar uma pessoa, identifiquei o nome, localizar o quarto, entrei no quarto, daí eu apaguei. Uma grave infecção o levou ao hospital, justamente quando tinha parado para descansar com a família nos Estados Unidos. Mas o mundo pesado demais era a gota que faltava. Nós percebemos que ele tinha passado por uma crise econômica importante que antecedeu o surgimento da doença e ele entrou numa profunda depressão, facilitando o surgimento da doença. Desde criança a gente aprende, ainda na escola, que o nosso organismo é o cenário de uma guerra permanente. Desse lado aqui, o nosso sistema imunológico, as forças do bem, que nos protegem do ataque dos vírus e das bactérias, nossos inimigos mais frequentes que vêm do lado de lá. Hoje a medicina já sabe que não basta comer e dormir bem para armar o nosso exército. Quando estamos abatidos, deprimidos ou estressados, perdemos força e a doença avança sobre o nosso território com muito mais facilidade. No Hospital das Clínicas de São Paulo, os estudantes que frequentam o setor de infecções já discutem um novo modelo de medicina. Aqui já não se divide mais o aprendizado como se o corpo do paciente fosse apenas um amontoado de órgãos. Pacientes são pessoas, tratadas em sua integridade. O aluno aprende que a emoção do doente pode elucidar a doença. E é feito para ele um desafio, procurar o que tem atrás da doença do seu paciente. Da onde ele vem, o estado social, a relação humana, a relação de trabalho e de vida que ele tem. E depois disso, de estabelecido esse contato, observar o que acontece nesta relação. Junho de 2002, o Brasil vai ser pentacampeão do mundo. Fred não viu sequer um golzinho. Ficou o tempo todo em coma, se recuperando da infecção. Eu fiquei bravo porque não conseguia nem assistir já mais o jogo dos gols do Ronaldinho, não conseguia mais ver mais nada, já tinha acabado. Vitória mesmo veio devagar, de bengala na mão e com ajuda. Hoje eu tenho uma vida muito melhor do que antes, com certeza. Uma maratona por ano, por favor. Tem que ser mais equilibrado. As emoções positivas ou negativas são transmitidas a todas as células do corpo humano. O cérebro conta com mensageiros que levam aos órgãos os nossos sentimentos. São compostos químicos, os neurotransmissores, que reproduzem em códigos todas as nossas emoções. Assim, cada célula retrata o que estamos sentindo, como estamos vivendo. É necessário, isso é importante, que todo profissional da área da saúde veja o seu paciente como um indivíduo composto de um ser indivíduo total, corpo e alma, em que as suas emoções estão diretamente relacionadas com as doenças que apareçam. Porque senão ele não curará o paciente. Ele simplesmente funcionará como um bombeiro que apaga o incêndio, mas não trabalha na fiação que está em curto-circuito. Não veio, mas não veio mais não.
Vem sim. Passar a roupa, esqueceram de mim. Como é que tá a senhora? Ah, vou ir bem. Tô um pouco de dor na cabeça. A visita combinada por telefone deixou Dona Abigail com os nervos à flor da pele, a ponto de ter uma crise de urticária na frente da câmera. Tem um empolado pequenininho É aqui. embolado aí, porque tava começando. Ele vai começando. Quer dizer que quando a senhora fica na expectativa assim, de esperar alguém não aparece, já começa. Já começa a me dar aquela... Então é por nossa causa? Eu falei, eles não vêm, tô ficando nervoso. Álcool, água, todo tipo de medicamento, nada dá resultado. A coceira inferniza Dona Abigail. Mas nem sempre foi assim. As sucessivas crises de urticária começaram depois que ela se mudou com a família para essa casa espaçosa na Grande São Paulo. Quando a senhora construiu a casa, quantas pessoas viviam com a senhora? Era eu, minhas 2 filhas e meu marido. Aí depois no fim fiquei sozinho, sem ninguém. Uma inacreditável sequência de tragédias pessoais desmontou os planos de aproveitar a casa nova. Primeiro foi o irmão, depois as 2 filhas morreram com 1 mês e meio de diferença. Por fim, o marido foi embora para viver com outra mulher e ainda levou todo o dinheiro do banco. Eu não fui no banco, eu saí de lá coçando mais do que a alma, viu? Coçava até os miolos, tanto nervoso que eu fiquei. O gerente ainda perguntou se tá sentindo mal, eu falei pra ele, tá me dando uma coceira, né? Nervoso, falei pra ele. E agora, nesse tempo que a senhora está conversando com a gente, já melhorou? Agora tá passando, né? Tá passando, né? Não tenho risco, entendeu? Mas já passou empoladinho do lado. Só vai se acalmando, né? Se acostumando um pouco mais com a gente. Ela passa, ela é triste, ela é dura, né? É dura essa coceira, né? A senhora passou 10 anos sem saber por que aparecia isso. Lá nas clínicas que eu tô descobrindo. Também foi aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo que Maria Aparecida fez a mesma descoberta. A coceira insuportável que ela sentia tinha fundo emocional. Começou de uma hora para outra. Meu corpo todinho ficava umas bolas vermelhas e coçava, que parecia assim que eu estava num formigueiro, sabe? As mesmas coisas que eu comia, às vezes fazia mal e às vezes não fazia. Às vezes dava alergia e às vezes não dava. Uma pesquisa feita no hospital em pacientes com urticária mostrou que 80% deles tinham depressão. E todos tinham algum tipo de problema emocional, como Maria Aparecida, casos em que o tratamento com remédios não funciona. Tenho uma família muito grande. Um probleminha com um deles... Com um deles me afeta. Coça, Maria Aparecida? Coça. Um probleminha com qualquer um deles vem a urticária, vem a coceira. Os médicos decidiram, então, tratar a coceira de Maria Aparecida com sessões de terapia. Ela foi encaminhada ao serviço de psicologia do hospital. E o fato de falar isso para a psicóloga, você acha que te ajudou? Me ajudou, porque tem coisas assim que para a psicóloga eu podia falar, né? Segredos seus. Que são coisas que não, é muito íntima, né? Muito particular. Então com a psicóloga eu falava, aí melhorava. Hoje você tem menos urticária? Bem menos, né? Como eu disse, uma escala de 1 a 10, 9,9. Melhorou isso tudo, né? Melhorou isso tudo. A cabeça da gente pode provocar muitas doenças, mas tratar da cabeça da gente cura muita coisa. Então, o tratamento psicológico pode curar a urticária e, em alguns casos, pode fazer com que os pacientes encontrem uma estratégia ou outra de lidar com os conflitos que vão acontecer durante a vida inteira. Então não é exagero falar em cura. Não é exagero falar em cura. Não é. Mas em que momento da vida se estabelece essa relação entre os nossos sentimentos, as nossas emoções e a nossa saúde? Cedo. Muito cedo. Pois amor, gostoso, amor. Coisa mais linda de mamãe. Seu cheleco. São os nossos pais que nos ajudam a liberar nossas primeiras emoções e fazem isso tentando se comunicar conosco a todo custo. Um estranho idioma vagamente parecido com o português, cheio de caretas e sempre com a voz melosa. É o que um grupo de pesquisadores está chamando de mamanhês. É necessário que se cumpran certas operações psíquicas
que geralmente estão a cargo dos pais, para que se constitua uma pessoa psicológica e emocionalmente em condições de ter um intercâmbio com o mundo ativo, forte, consistente, direcionado, articulado nos seus desejos. O psicanalista Alfredo Jerusalinski estuda o mamanhês há mais de 30 anos. A linguagem usada pelos pais ajuda as crianças a descobrirem o afeto. Joguinhos e brincadeiras são parte da revelação da identidade do bebê. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Ele descobre aos poucos que é um indivíduo separado da mãe quando diferencia o tom de voz usado no mamanhês. Tá aborrecido, né, cara? Em geral, não se usa esse tom para falar com o mundo externo. A criança, então, escuta a sua mãe falando com outros num tom determinado, ou normal, e escuta que quando fala com ela, a música é bem diferenciada. Como você dizer não para uma criança de um jeitinho carinhoso, também ela não está entendendo não, né? Não faz isso, amor, assim você machuca seu amiguinho. Não entende, né? Você tem a mesma coisa que você dizer, oh, meu amor, que linda que você é, bate mais no amiguinho. A criança, então, vai aprendendo a se relacionar com as outras pessoas à medida que vai crescendo. E será um adulto melhor se aprender a se expressar e a liberar afeto e emoção. E com o tempo ela vai aprendendo assim que o choro tem o poder, é a forma dela se comunicar, né? Então vou chorar porque vem alguém. E se você for todas as vezes que a criança chorar, ela vai aprender que quando ela chorar vem alguém. Então... E você vira um zumbi. É. E aí você dá mamadeira. E ela, opa, cada vez que eu choro assim eu ganho mamadeira. Dá pra mamãe dar. O modo como vamos lidar com as nossas emoções e com a nossa saúde é determinado aqui, no colo de nossos pais. E quanto mais mamanhês, melhor. Quem não fala mamanhês deve falar mamanhês. Se uma criança está rodeada de um clima de segurança, tranquilidade e firmeza, essa criança vai, da mesma quantidade de proteínas, vai extrair melhor rendimento que outra criança que não está vivendo nessas condições. Ou seja, objetivamente se pode dizer que as emoções do bebê interferem na sua saúde. Exatamente. Oh. Sistema nervoso e pele integrados desde o princípio da vida. A medicina oriental já sabia, nós estamos descobrindo. O mesmo folheto do embrião que vai formar o sistema nervoso é o que forma a pele. De modo que há uma relação muito íntima entre pele e sistema nervoso durante toda a vida. E especialmente na criança, no recém-nascido. Os estímulos do tato nunca vêm sozinhos. O que acontece aqui, entre pai e filho, é uma conversa sem palavras. Pelo olhar, pelo toque, um vai conhecendo o outro e descobrindo a força do afeto. Você passa amor pro seu filho, rapaz, você conhece ele, sabe? Ele vai conhecendo o seu toque. Você toca assim, você dá carinho, é uma coisa, sabe? Pronto. Vira de Ele frente. reclamou um pouco dessa posição. Os benefícios são grandes. Primeiro, não só deixa a criança emocionalmente mais segura, mais madura, ela vai criando afetividade com os pais e essa intimidade vai trazendo uma ligação maior com os pais. Esse sorriso, rapaz, anima a gente de um jeito que te dá disposição para você vir trabalhar. As conexões entre o nosso corpo e os nossos sentimentos estão na base da medicina natural. A ideia de você estar estimulando os próprios recursos de cura e de defesa do organismo, aquilo que a natureza já concedeu ao homem enquanto uma possibilidade de defesa contra as agressões do próprio meio, sejam bactérias, sejam vírus. A ideia de que o ser humano é uma totalidade e pouco importa se é paciente ou se é médico. O projeto Cuidando do Cuidador procura justamente dar aos profissionais da saúde as ferramentas para um atendimento humanizado. Médicos e enfermeiros se reúnem para meditar. E aos poucos, cada pequena luz vai se ligando
as luzes dos demais. E nós formamos um grande coração de luz azul pulsando no centro. A serenidade da meditação se reproduz no contato com pessoas fragilizadas pela doença. Os momentos de convivência são partilhados, não só entre médico e paciente, mas entre quem dá e quem recebe a atenção que essa etapa da vida requer. Vou examinar o senhor, tá bom? Mas ser solidário exige preparação. Olhar para você no sentido de procurar sua paz interior para que você possa transmitir isso a alguém que você cuide. Por isso é importante você estar bem. Você tem que estar cuidando de você para você ser um bom cuidador. É algo que vai além da prescrição de remédios e terapias. Ao cuidar de uma pessoa que está no limite do desgaste emocional, só a delicadeza consegue resultados, aos poucos e devagar. Como é que o senhor está? Estou bem. Passou bem? Passei bem. Passou bem o dia? Passou bem a noite? Quando todas as possibilidades de tratamento se esgotam, quando a cura é descartada, é para cá que eles vêm. O Hospital de Apoio de Brasília poderia ser a última etapa antes da morte para os doentes graves com câncer da rede pública do Distrito Federal. Mas o que se faz aqui todos os dias é mais do que tratar da dor física. É quando a medicina recupera sua dimensão mais humana, aliviando o sofrimento com uma nova concepção de cura. A vitalidade das crianças ajuda muito. 7 de cada 10 saem curadas. Mas nenhum adulto aqui é paciente desenganado. Todos têm história, nome e atenção de quem está vivo e merece viver sem dor nem aflições. Afago é procedimento médico que reduz todas as distâncias. A gente tem um ritual de todo dia se abraçar de manhã. Abraçar com qualidade, com presença, com consciência. Né? E hoje ela me disse, hoje cedo, né? Doutora, eu passei a minha vida inteira achando que eu estava só. E eu descobri que eu não estou só. Né? Esse abraço, né, fez com que eu percebesse que o amor existe, que eu tenho a outra pessoa, que eu tenho apoio, amparo, né? Que eu sou capaz de ser amada e que eu sou capaz de amar. E aí eu não estou mais só. Eu descobri isso. Né? E hoje eu sou uma pessoa mais feliz. Então isso é cura. Eu acho que quando a pessoa consegue resgatar dignidade, respeito, né? E o que faz isso é o amor, é o cuidado, é a presença. O único dia que eu tinha de folga naquela semana era aquele sábado, era um sábado de manhã. Eu sentia que ela ia estar muito tempo mais perto de nós. E entrei no seu quarto. E ela estava extremamente angustiada, com uma dificuldade respiratória muito grande. Mas quando ela me viu, ela olhou e pediu: me ajuda, eu não quero morrer, faça alguma coisa, eu não quero morrer. Para dar a paz, foi preciso buscá-la dentro de si. Ela foi se acalmando, acalmando, e nós rezamos. Durante essa oração, ela partiu. Só que ninguém percebeu que ela partiu. Eu consegui, com a meditação, passar toda aquela quietude, aquela harmonia, para que ela pudesse fazer essa passagem de uma maneira tranquila. Na verdade, ela ajudou a entender a complexidade de ser do estar no mundo. Não precisa ser médico ou enfermeiro para fazer meditação, né? De forma alguma. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E ela é simples, ela é prática, ela não custa nada e ela está dentro de você. É a busca por si mesmo. Eu choro muito. Choro também com as coisas bonitas, com as alegrias. Eu choro, né? Mas existe algo dentro de mim que sabe que está tudo certo, que está tudo bem. Então eu saio tranquila e vou embora em paz para casa. Tá cheio o coração. De amor. Te amo. Hoje é um prazer.
Mas até algum tempo atrás, caminhar na praia de Capão da Canoa, no litoral gaúcho, era um martírio, como se cada pé pesasse 100 quilos. Qualquer esforço que eu fazia, eu ficava ofegante. Eu olhava para uma calçada e via o cordão da calçada e pensava com meus botões, puxa, vou ter que subir essa calçada. Gilberto tinha uma doença grave que fazia o coração crescer e reter líquido. Um transplante bem-sucedido trouxe alívio para a família inteira. E foi só então que ele soube que a mulher, filhos e netos tinham montado uma barreira de proteção emocional. Claro, estavam todos aflitos, mas em vez de atazaná-lo com prognósticos pessimistas, o encheram de carinho. Depois do transplante é que eu soube das grandes aflições que eles tiveram e que vinham acompanhando ao longo dos tempos e que nunca me transmitiram. De maneira que eu sempre fui um privilegiado sob esse aspecto. A recuperação, sempre ao lado da família, mostrou que ele era não apenas otimista, mas também um romântico incorrigível. Naquele momento ele não podia falar, mas depois que ele foi desentubado, né? Aí sim que ele disse, queres casar comigo? A resposta? O que acha da resposta? Com certeza. Eu acho que fortemente influiu esse suporte espiritual e suporte familiar que o Gilberto teve nos seus resultados, fortemente. O Dr. Lucchesi é um dos cirurgiões mais famosos do país. Confia plenamente na ciência e no conhecimento acumulado pela medicina. Mas para ele, o bisturi não é o único instrumento para salvar vidas. Quando tenho casos complicados, eu digo, nós somos uma equipe, nós estamos todos juntos. Tá? Eu vou para a sala de cirurgia com com meus assistentes, etc. E vocês vão para a capela do hospital. Quando tiver terminado, eu busco vocês lá. O Dr. Lucchesi nem hesita em admitir, se for necessário, opera rezando. Quando a gente não tem certeza, a gente tem que ter, sem dúvida, compaixão pelo paciente. E procurar se armar de tudo que se pode para que se dê apoio ao paciente, para que ele realmente saia melhor. As recomendações são as mesmas há muito tempo. Caminhar faz bem, comida leve faz bem, fumo faz mal. Comida gordurosa faz mal. Mas de uns anos para cá, duas das mais prestigiadas instituições médicas do mundo decidiram incluir mais um fator de risco para doenças cardíacas: as emoções negativas. Para a Associação Americana do Coração e para a Associação Britânica do Coração, controlar o nosso estado emocional pode ser decisivo para evitar até mesmo um infarto. Os especialistas chamam esse conjunto de emoções negativas de hostilidade. Hostilidade é a pessoa que é extremamente apressada, irritadiça, pouco amorosa, toma decisões só na base do certo e errado, não considera na sua vida, não dá prioridade aos seus afetos. Essas pessoas são as mais fáceis de infartar, mesmo tendo seus triglicérides excelentes, colesterol zerado, têm ótima forma física, tensão normal. Elas têm grandes chances de infartar devido à hostilidade. Isso já está comprovado cientificamente. Um trabalho frenético de executivo de multinacional, a autocobrança permanente virou uma dor estranha. Antônio pediu ajuda. E dali saí correndo, né? Fomos para o hospital, aí no meio do caminho o negócio foi intensificando, né? E eu não sei porque eu, quando entrei na recepção do hospital, que veio um segurança me atender, falou, o senhor está bem? Então eu falei, não estou bem, chama o médico porque eu acho que eu estou infartando. Era mesmo um infarto. O susto o fez mudar completamente. Com a ajuda do médico, reviu até mesmo o comportamento hostil que tinha com ele mesmo e com os colegas de trabalho. Em alguns momentos eu chegava assim a ser grosso e cobrava as pessoas demais, cobrava repetida várias vezes, né? A mesma coisa, falava assim, já está pronto, já está pronto, já está pronto, mas vocês não fizeram, você era para estar pronto e tal. Mas hoje não, hoje eu consigo assim ponderar mais e administro as minhas coisas com mais tranquilidade. O mesmo trabalho, na mesma empresa, só que agora com o tempo livre desfrutado inteiramente. A redescoberta dos pequenos prazeres da vida, sem contrariar o desejo de aproveitá-la. Programas chatos, festas só por obrigação social, nunca mais. Porque às vezes você vai para agradar, né? E quando você vai para agradar, você chega lá e fica de cara emburrada. Não faço isso. Não faço mais nada que não me dê prazer, que eu faço porque eu
queira fazer. Mudar de postura, assim, com tanta firmeza, claro, exige um convencimento interior. Afastar a hostilidade não é fácil. Todo mundo sabe hoje que faz bem para a saúde. Entretanto, por que é tão difícil seguir essas ordens? Todas as recomendações médicas são engolidas pelos nossos complexos emocionais, porque é um sofrimento emocional muito maior do que o sofrimento físico. E nós não consideramos o sofrimento emocional, a gente deixa sempre em segundo lugar. É uma profunda ignorância na nossa cultura de quanto a psique manda em nós. A gente aprende na escola a escovar os dentes, a ter boa higiene. Nenhuma escola ensina como lidar com seus conflitos emocionais, a prestar atenção nos seus sonhos, como é que você funciona psicologicamente. Só quando tirou o pé do acelerador é que Antônio entendeu que devagar é que se vê melhor a vida em volta. Devagar com saúde. E assim, eu acho que eu tenho uma vida muito melhor hoje do que eu tinha, principalmente de cabeça. As energias necessárias para o seu equilíbrio, para o equilíbrio da sua saúde. A prece como instrumento da ciência? Também participo nesse. As rezadeiras nem acreditaram quando a universidade convidou. Ai, nós tivemos uma alegria muito grande, porque já realizávamos trabalhos semelhantes aqui na nossa casa. Então, ver esta proposta, saber que isso ia ser testado, avaliado, era para nós um grande prazer. O poder da oração investigado no laboratório. A Universidade de Brasília quis saber se as células do sangue que protegem o nosso organismo reagem a uma prece. Será que alguém que reza por nós pode mesmo nos ajudar? No comando da pesquisa, um dos mais respeitados cientistas do Departamento de Imunologia Celular da UNB. Um pesquisador renomado apostando a sua própria reputação. Nós vamos começar a tratar de um tema muito misterioso. Um tema que existe uma reação grande da comunidade científica. Nós não vamos ter nenhum tipo de apoio financeiro de órgãos de fomento de pesquisa. As rezadeiras convidadas pela UNB ficavam em uma das pontas da pesquisa, mas bem longe do laboratório. E só precisavam fazer o que estavam acostumadas: rezar. Na outra ponta, 52 estudantes de medicina. Eles foram divididos em 26 pares. Sempre um dos voluntários de cada par tinha uma ficha enviada para quem fazia a prece, o outro não. E sem que os voluntários soubessem, as rezadeiras faziam a oração. Nós dávamos para cada um deles a fotografia daquela pessoa, de um dos dois, e eles ficavam um compromisso de diariamente fazer uma prece para aquela pessoa. Para o equilíbrio. Então, era comunicado aos diversos participantes do grupo e nós fazíamos prece durante 15 dias para aquelas pessoas designadas. E como é fazer prece para quem a gente não conhece? Não é difícil, não é difícil. Acho que era mais fácil ainda porque havia uma fotografia. A gente se ligava àquela figura, quase como se tivéssemos um contato com um filho, um parente. E os laços se estabeleciam de afinidade, de vibrações, de sentimentos, com muita facilidade. Eu coloco todo o meu amor, como que abraçando este irmão. Os pesquisadores monitoraram o funcionamento da fagocitose, o processo de defesa das células do sangue. Células especializadas do sangue têm a capacidade de detectar corpos estranhos ao organismo. Durante o processo de fagocitose, essas células reconhecem bactérias, tumores e lançam prolongamentos, envolvendo os invasores para depois destruí-los, como se os comessem. O que será que a prece faria com a fagocitose? Iria aumentar? Diminuir? A curiosidade estimulou os voluntários durante 3 anos. Todo mundo sabe que isso é senso comum dentro das religiões, que a prece sempre ajuda, enfim, qualquer doente, no seu estabelecimento. Mas eu não tinha opinião, eu entrei pra ver.
E você, na verdade, foi alvo de prece, né? Isso. Uma fotinha sua foi lá para o pessoal fazer prece por você. Exatamente. E eu não sabia. Te rogamos, Senhor, que coloque vossas mãos sobre esta paciente. A pesquisa obedeceu aos métodos mais rigorosos de investigação. Sigilo, exames periódicos dos elementos do sangue dos 2 grupos de alunos, alternância de voluntários, sempre comparando os que recebiam e os que não recebiam a prece. Mesmo que não quisessem, os estudantes foram, aos poucos, apostando na hipótese de que a oração iria aumentar a fagocitose. Diz que o cientista tem que ser imparcial, né? Mas eu acho que isso não é possível. Eu acreditava que aumentaria, sim. Mas não foi isso que a gente encontrou, né? O resultado não poderia ser mais frustrante. A fagocitose não aumentou com a prece. No grupo que não recebeu as orações, ela até aumentou um pouco, às vezes, outras vezes diminuiu. Mas quando examinaram melhor o comportamento da fagocitose no grupo que recebeu as preces, os pesquisadores descobriram o fundamental. A defesa do organismo permaneceu o tempo todo estável, sem oscilações e plenamente equilibrado. Em medicina, saúde e equilíbrio são conceitos que se misturam. Se a prece equilibrou a fagocitose, que é um mecanismo muito importante de defesa, ela atuou de maneira positiva. Se tivesse aumentado demais, a fagocitose poderia até mesmo causar infecção. O equilíbrio manteve os voluntários sempre com a saúde perfeita. Houve a confirmação desse mesmo fenômeno, que é um dado ainda inédito. Agora, o senhor constatou isso, mas não explica por que acontece, né? Isso daí é uma coisa que muitos me perguntam. O objetivo do nosso estudo não é explicar. Nós nos contentamos, o nosso nível de ambição não é tão elevado assim. Nós nos satisfazemos de demonstrar o efeito. Como ele se dá é uma coisa ainda muito misteriosa. É uma coisa que nós não temos condição de avaliar. A pesquisa deixou claro: quem recebeu a prece não teve a saúde ameaçada. Na religião, as certezas são confirmadas pela fé e, portanto, já existem de antemão. Nós não tivemos dúvida nem um instante de que daria certo. Sempre acreditamos nisso. E quando saiu o resultado da pesquisa? Foi uma alegria grande. Mas os dogmas e as verdades definitivas não servem para a ciência. Justamente por isso, aqui, onde o impossível e o improvável são desmentidos a toda hora, pelo engenho e pela curiosidade, não há lugar para preconceito. Mas transformai-vos pela renovação. Então essa é a nossa obrigação, usar a metodologia científica mais sólida, mais rigorosa, para colocar em teste esses aspectos pouco convencionais, com a mente completamente aberta. Fiquei assim, meio assustado, com os olhos meio grelados. A gente não era acostumado com aquilo. As pessoas entraram em pânico, vendo tiroteio, morte. Trazia uma tela, e era aquela máquina que tinha tocado ainda a mão, assim que ele ia passando, né? Em 1928, um grupo de pessoas se reuniu aqui em Santa Maria para conhecer a novidade trazida por um religioso católico da Ordem dos Palotinos. Um projetor tocado à manivela. Era a primeira sessão do cinema itinerante que durante mais de 50 anos levaria à região central do Rio Grande do Sul uma nova forma de expressão e arte que por aqui ninguém conhecia. De Calhambeque, percorrendo lugarejos, povoados e rincões, irmão Ademar trazia o projetor na bagagem. Era o suficiente para fazer o que ele chamava de função de cinema. Em cada função que eu fazia, sempre tinha várias pessoas que nunca tinham assistido um filme. Então ficavam muito admirados. E assim, o gordo e o magro chegaram ao interior do Rio Grande. Aos 101 anos de idade, irmão Ademar, a pedido do Globo Repórter, montou uma função de cinema como nos velhos tempos.
Época em que o público não conseguia separar a realidade imediata daquela linguagem nova e fascinante. Do filme, às vezes, passar que estava chovendo, temporal, e vendo as pessoas olhando para o outro, mas olha aí. Nós saímos com sol quente de casa, e agora não temos guarda-chuva, não temos nada. Um repertório de emoções desconhecidas percorreu a colônia de imigração italiana. O mundo já não estava mais restrito ao que se via da porta de casa. Era só esperar o calhambeque. Só pelo ruído do carro, eles já sabiam que era o irmão que vinha passar cinema. E aí ficavam alvoroçados? Alvoroçados. Geralmente era de noite. Irmão Ademar alugava os filmes numa loja especializada em Porto Alegre. Depois checava negativo por negativo. Cuidados de um religioso avançado para a época, mas preocupado com a moral do rebanho. Quando ele não se agradava da parte do filme, que ele achava que era muito imoral naquela época, e ele, irmão, ele cortava. E o que o povo achava? Eu nem sei se o povo ficava sabendo. E os padres diziam, olha, se a mulher não tiver uma manga assim, ao menos assim, sem manga não passa. E o padre não permitiu que passasse. E o senhor fazia como? Cortava o filme, tirava aquele pedaço, e depois tinha o trabalho de botar outra vez. Só depois que devolvia os beijos para o filme é que o irmão devolvia o filme para a loja. Tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. A censura moral foi um pecadilho pequeno demais para quem se dedicou tanto à emoção do cinema. E a ideia de que a vida é para ser vivida. Ainda hoje, morando num abrigo para religiosos, irmão Ademar nem liga para os 101 anos que tem. A rotina de trabalho começa logo depois da missa na marcenaria que ele montou. Tem de cortar isso aqui, cortar essas madeiras, tudo, cortar aqui, é muito trabalhoso. Irmão Ademar passa o dia fabricando brinquedos na oficina, testa um por um e depois embala para dar de presente às crianças pobres da cidade. A criança levava a senhora. O senhor que fez a caixinha também? É, você fez a caixinha. Claro, um lugar assim está sempre cheio de crianças. Capelinhas assim de Nossa Senhora. E isso talvez seja parte da explicação. Inventividade e vontade de servir têm as suas recompensas. A longevidade até pode ser obra da genética. Mas os 101 anos do irmão Ademar provam que uma existência saudável pode ser emocionante. Como um filme que a gente gosta, como a vida que a gente escolhe. As pessoas otimistas têm uma proteção muito maior que as pessimistas. As pessoas que acreditam vão muito melhor do que aquelas que não acreditam. Todos nós que temos qualidades de vida com otimismo, trabalhamos bem, estamos felizes, nós não temos doenças. Ou, se tivermos, as doenças não são de maneira tão importante como aqueles que não têm esses mesmos sentimentos. Eu gostava muito disso. Era uma grande alegria. Será que isso não ajudou o senhor a viver mais também? Essa alegria, será que o senhor deu para os outros, será que não ajuda o senhor a viver mais? Não sei como é que Deus me ajudou, que eu pude fazer os 100 anos e os 101.